Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio do Desaparecimento Inevitável das Coisas, um programa da Rádio Freguesia de Belém, onde eu, Renata, vos conto histórias sobre coisas que desapareceram a partir dos sons que ficaram. A cada episódio, um arquivo sonoro ou peça de arte sonora diferente será o nosso ponto de partida. Hoje começamos com um som que talvez nos soe bem mais caseiro. Este som talvez nos seja reconhecível, característico, nostálgico, essencial à paisagem rural do Alentejo. Os chocalhos são uma espécie de sino que se coloca nos animais que ainda pastam livremente, para saber por onde andam. Há vários tamanhos e várias sonoridades, para cabras e cães, éguas e furões, galinhas e perus, ovelhas e vacas. Também é um instrumento de percussão tradicional e uma ciência antiga, com cerca de 2000 anos. Feito à mão com uma técnica própria, o chocalho é feito com uma sensibilidade aos materiais, à temperatura e ao som final. São inclusive afinados com cuidado pelos mestres chocalheiros antes de estarem prontos para usar. Com muita precisão, martelam-se folhas de ferro cortadas em retângulos. Moldam-se em torno a uma bigorna, como se fosse o braço de uma cadeira, até ficarem com a forma de um quase sino. Dobram-se os cantinhos, sempre com um martelo, como se estivesse a fechar um embrulho. O outro braço da cadeira é uma tesoura gigante, que parece ter duas barrigas e com a qual se cortam os cantinhos para aperfeiçoar a peça. Depois, acrescenta-se a pecinha que vai segurar o badalo ao chocalho, no seu céu. O céu é aquela parte do chocalho por dentro em que prende o badalo. É considerado o céu, para prender. Ou seja, é a pecinha que vai ficar dentro do chocalho para criar o som. Cobre-se com uma tira de latão para fechar e acrescenta-se também a alcinha para segurar o chocalho. Comecei a trabalhar com o meu pai desde tem. Esse foi que me ensinou a arte e aquilo também era só o que fazia. A partir daí até agora é só o que tenho feito. Tudo é moldado, acrescentado e seguro com um martelo. Também se podem criar pequenas decorações ou marcas do artesão. Por exemplo, um pequeno passarinho feito em latão ou cobre. Depois, embarra-se. Ou seja, envolve-se em barro. Mais um embrulho. Mas este barro é particular. É-lhe acrescentado moinha, que é palha triturada, para que seja uma pasta de barro mais resistente. Assim, quando o chocalho vai a cozer ao forno, a cerca de 1200 graus, a palha não deixa o barro quebrar, nem o metal que está lá dentro sair. Se assim não fosse, o metal, ao derreter no forno, poderia vazar e perderíamos assim o som e o toque do chocalho. Faz-se um buraquinho no topo, ou no céu, deste casaco de barro, para deixar escapar o ar enquanto aquece e não explodir com a pressão do gás. Como quando fazemos uma tarte e perfuramos a massa com um garfo ou um palito. Mas este buraquinho faz também parte da técnica do chocalho. Permite que se possa pôr no forno e manusear quando está muito, muito quente com uma vara metálica, mais à distância. Assim, está pronto para entrar no forno, para fundir o ferro e o latão, ou seja, para soldar. Ao sair do forno, já cozinhado, rebola-se no chão, para que o latão se espalhe por todo o chocalho. Como o latão sai líquido do forno, a técnica de o rebolar no chão faz com que vá cobrir o chocalho todo e ao arrefecer pouco a pouco vai se tornando sólido, quase como untar a forma de um bolo com azeite. Depois, mergulha-se numa tina de água para arrefecer. Despe-se o chocalho metálico do seu casaco de barro, agora queimado, e o chocalho está quase pronto.
Quase no fim, afina-se o chocalho. Apenas o mestre chocalheiro o pode fazer. O colocar do som no chocalho. A parte da afinação acrescenta ainda mais técnica e saber fazer ao chocalho. Dá-lhe a sua graça, a sua voz, faz com que um rebanho leve uma série de instrumentos em constante percussão. Não é apenas uma tecnologia de pastoreio para poder acompanhar os animais. O cuidado sonoro que lhe é dado e a sabedoria que essa afinação requer faz com que seja também único na sua sonoridade. O chocalho tem assim técnica e utilidade, mas também beleza e arte, para que o som seja apetecível para os animais e para os donos. De uma engenharia que começou para dar resposta a uma necessidade, a de não perder rebanhos num pasto selvagem e sem vedação, surgiu algo também de artístico, como a ciência própria, e que enriquece o dia-a-dia e a cultura de quem faz e de quem ouve os chocalhos. Quem faz o chocalho tem que ter bom ouvido. Pode não ser um músico, mas tem que ter pelo menos uma percepção do som. Por fim, junta-se o badalo, a parte de dentro do chocalho que ao bater vai fazer o seu som. Uma pecinha de madeira esculpida que vai ser acrescentada ao chocalho com um fio que é preso ao céu. E por último, uma coleira que irá segurar o chocalho ao animal que vai acompanhar. Antigamente, fazia-se a muda do chocalho a cada estação, em que cada época tinha um tamanho de chocalho diferente. E os animais gulosos, que fossem às pastagens vizinhas, eram logo identificados pelos seus sons, sobretudo porque a eles lhes era dado o chocalho macho, com um som próprio. À noite, era tradição juntarem-se para fazer os badalos em madeira, arranjar as coleiras ou preparar as pecinhas que se acrescentam como decoração ou marca do artesão. A arte chocalheira está reconhecida pela Unesco como património imaterial há quase 10 anos. Mas a arte continua em desaparecimento, com o envelhecimento dos mestres e com uma tradição pastoreia menos forte. Se a virmos como um ofício, como uma arte tradicional, como um design e uma produção únicos, tudo muda. Torna-se necessário pensar numa preservação que pode ir além da sua utilidade original, que se prende também com um outro valor, o de cuidar de uma técnica artesanal como conhecimento e prática cultural. Levava uma linda flor, meu amor, para te dar. E também o valor de cuidar da paisagem sonora tão característica do Alentejo, que vem dessa prática. E que é também uma outra forma de riqueza imaterial. Que achei mais bela para contigo falar, passei à tua janela. Os sons de hoje vêm do documentário sobre o fabrico de chocalhos em Viana do Alentejo, por Luís Godinho. Também sons da Unesco, do município de Viana do Alentejo, são os sons do dia-a-dia da produção de chocalhos pelos mestres chocalheiros Pardalinho, em Alcáçovas, no Alentejo. É também em Viana do Alentejo que se pode visitar o Museu do Chocalho, uma coleção antiga do Sr. João Chibeles Penetra, que sempre fez nesta oficina a sua vida e arte de chocalheiro. Tem cerca de 5.800 exemplares. Em especial, ouvimos Joaquim Sim, chocalheiro desde sempre em Estremoz, a falar sobre o céu do chocalho, que parece um poema. E também Gregório Maria, a fazer a afinação minuciosa de um chocalho já cozido. Ouvimos os sons do vento pelas árvores e de ovelhas em passeio em Monforado, Évora, gravado por Évora Local Tours e publicado na Rádio Apori. E ainda um pouco de canto alentejano. Como é óbvio, se calhar já não se ouve os rebanhos e quando nós abrimos as janelas ao anoitecer já não ouvimos tanto ao redor os rebanhos com os seus chocalhos, mas ainda se ouve e é delicioso ouvir-se realmente aquele som.
Obrigada por terem estado connosco, com as paisagens sonoras do Alentejo e com o saber fazer antigo dos chocalhos. Nós vamos desaparecer, deixando-vos com mais um pouquinho de arte chocalheira. Obrigada por terem estado neste episódio e até ao próximo. A tradição era uma vaidade e um gosto que as pessoas tinham.